Hoje eu vou falar sobre as equações para cálculo da taxa de infusão de medicamentos por instilação. Então, medicamentos, soluções infundidas endovenosamente, onde o fluxo será regulado por gotejamento. Esse é um tipo de infusão em que é a gravidade que vai forçar então o fluxo para o acesso venoso, devendo, portanto, haver uma altura entre a bolsa de soro e o acesso venoso. A bolsa de soro deve estar acima, obviamente, do acesso venoso, então a instilação, ou melhor, a infusão será por gravidade. Outro método seria através de um dispositivo eletromecânico, uma bomba de infusão, onde não há então a necessidade, a força é dada por uma mecanicamente, eletromecanicamente, por um êmbolo empurrado, uma bomba de infusão de seringa, ou por um rolete que força o líquido em direção ao acesso venoso. Então esses dispositivos aqui são comumente usados hoje em dia para o gotejamento, a instilação, a infusão por gravidade de soluções. Um dispositivo desse, que o pessoal chama de equipo, no jargão da enfermagem, esses equipos então, eles apresentam aqui uma ponteira, onde aqui está com a tampa, essa ponteira, então essa tampa é retirada e a ponteira é perfurante, e isso vai na entrada da bolsa de soro do frasco. Aqui nós temos uma câmara de gotejamento, normalmente com material flexível, onde você pode apertar e soltar, criando um vácuo que puxa então da bolsa a solução para dentro da câmara. Normalmente ela é enchida até 1/3, a metade do seu volume total. Aqui nós temos o gotejador, o bico gotejador, e aqui vai ser a grande diferença dos tipos de equipo de gotejamento. Existem bicos gotejadores que produzem gotas maiores, que nós chamamos de macrogotas, que tem mais ou menos 50 microlitros cada gota, e existem bicos gotejadores mais fininhos que produzem gotinhas menores, onde 3 dessas gotinhas equivalem a uma gota de uma macrogota. Então essas pequenas gotas são chamadas de microgotas. Aqui nós temos aqui uma entrada, normalmente, nem todos têm uma entrada de ar, favorece, você abre, tem um filtro, e favorece então o equilíbrio das pressões interna e externa, facilitando o fluxo da bolsa para dentro da câmara. Uma cânula, um tubo flexível, onde aqui nós temos um terminal que vai ser conectado ao acesso venoso. Aqui no meio nós temos o regulador de fluxo ou de gotejamento, e alguns desses equipos apresentam ainda uma entrada lateral aqui, próximo ao acesso venoso, onde você pode administrar através de bolos medicamentos. Então esse aqui é um dispositivo bastante utilizado nesse sentido. Aqui nós temos uma variante desse dispositivo, onde a câmara de gotejamento e o bico gotejador estão abaixo de um recipiente reservatório aqui. Aqui está a ponta perfurante que vai na bolsa de soro, então você tem um clampzinho normalmente aqui no meio, que você permite a entrada do soro para dentro desse recipiente. Esse recipiente nós chamamos de bureta, e essa bureta é graduada, ela é marcada, normalmente é marcada em ml, e normalmente as buretas aí hospitalares apresentam um volume de 150 ml. Então, para soluções aí até 150 ml, você consegue adicionar por cima aqui, por uma membraninha, medicações, então se pode transformar o soro aqui
diluindo então essas medicações e administrando pela bureta. Aqui abaixo o gotejador pode ser micro ou macrogotas, normalmente microgotas, né? O túbulo flexível, o regulador, a entrada lateral e o terminal para conexão no acesso venoso. Então, qual é o problema que a gente quer resolver? O problema é o seguinte, para infundir um determinado volume prescrito de uma solução, num determinado tempo prescrito, né, por infusão, então não vai ser bolos, pode ser uma infusão rápida, até 1 hora, infusão de 45 minutos, por exemplo, uma infusão rápida, uma infusão lenta, de 60 a 120 minutos, até 2 horas, uma infusão contínua acima de 2 horas. Então, determinado volume, normalmente volumes maiores do que comporta uma seringa, quando a gente administra por bolos, né? Então volumes que podem variar aí de 50 ml, 40 ml a 1 litro, né? Uma bolsa de 1 litro. Claro que o tempo é proporcional ao volume, né? Numa bureta você administra 50 ml, pode administrar em 30 minutos, mas obviamente não vamos administrar uma bolsa de meio litro num tempo muito curto, tá? Por vários motivos que não vão ser discutidos nesse momento, mas é proporcional. Então normalmente volumes maiores, como 1 litro, meio litro, né, são administrados num tempo maior com infusão contínua. Então a pergunta é, se eu estou com um dispositivo onde o fluxo vai ser controlado por gotejamento, qual o número de gotas por minuto que eu devo usar para que esse volume prescrito seja infundido no tempo prescrito? Então o que nós queremos saber? Nós queremos saber número de gotas por minuto. Ou seja, quantas gotas existem no volume a ser infundido. Então se eu tenho lá 100 ml, quantas gotas tem em 100 ml? Dividido pelo número de minutos do tempo que foi prescrita essa infusão. Então se foi prescrito lá 100 ml, eu vou calcular quantas gotas tem esse 100 ml e vou dividir pelo número de minutos do tempo a ser infundido. Então, por exemplo, se é em 2 horas, nós vamos dividir aqui pelo número de minutos, que seriam 120 minutos. Perfeito? Então, o que eu tenho que saber para resolver esse problema? 3 coisas básicas. Primeiro, que está na prescrição, obviamente. Qual o volume prescrito para a infusão? É 50 ml, é 100, 250, é 500. Segundo, o tempo prescrito. 30 minutos, 60 minutos, 1h30, 4 horas. E claro, qual gotejador, qual tipo de gotejador nós vamos usar. Então, o equipo será macrogotas, com gotejador macrogotas ou com gotejador microgotas. Isso é fundamental. Tá? Por quê? Porque 1 ml no macrogotas equivale a 20 gotas. É uma gota maior, né? Com volume mais ou menos 50 microlitros. 50 microlitros vezes 20, nós teremos 1 ml. Então, no macrogotas, 1 ml equivale a 20 gotas. E no microgotas, se cada gota, macrogota, equivale a 3 microgotas, então no equipo microgotas, 1 ml equivalerá a 60 gotinhas. Então isso é fundamental também saber para a gente resolver esse problema. As 3 coisas, portanto, volume, se quer infundir, tempo que ele vai ser infundido e o tipo de equipo que vai ser usado. Bom, daí existem fórmulas para resolver isso. E em vez de eu mostrar direto as fórmulas, eu acho que é o ponto principal desse vídeo, é deduzir as fórmulas para vocês. De onde é que vem? É bastante simples, na verdade, mas muitas vezes a gente recebe essas fórmulas, decora e as utiliza sem pensar muito. Então eu gostaria de mostrar da onde que as fórmulas para macrogotas e microgotas, para eu determinar o número de gotas por minuto, para instilar um determinado volume em um determinado tempo, da onde que elas vêm.
Então eu tinha dito antes, né, que o que a gente quer é número de gotas por minuto, né? Então nós vamos precisar saber o número de gotas no volume a ser infundido e dividir pelo número de minutos do tempo de infusão. Então está aqui, ó, número de gotas por minuto no equipo macrogotas. O que nós vamos fazer? Em cima nós precisamos saber quantas gotas tem um determinado volume. Se o macrogotas é 20 gotas em 1 ml, então simplesmente na parte de cima da nossa equação nós vamos multiplicar o volume sempre em ml, tá? Porque cada ml tem 20 gotas, e vamos multiplicar por 20, né? Já que o macrogotas, 1 ml tem 20 gotas. Portanto, em cima, ao multiplicar o volume a ser infundido em ml vezes 20, nós teremos o número total de gotas naquele volume, dividido pelo número de minutos, né, do tempo dessa infusão. Então, se a infusão é 2 horas, né, quantos minutos tem 2 horas? Se a infusão é 4 horas, quantos minutos tem 4 horas? Basta multiplicar por 60 minutos cada hora. Então, embaixo da nossa equação, nós vamos ter o tempo em horas vezes 60, porque cada hora tem 60 minutos. Observem que, já que nós temos aqui uma divisão e em cima uma multiplicação, embaixo também, nós podemos simplificar isso aqui, decompor isso. De modo que 20 dividido por 60, né, decompondo isso, nós vamos ter 1/3. Então, o 1/3, o 1 não precisa aparecer aqui, aparece apenas o 3 embaixo. Isso quer dizer, portanto, que a equação para macrogotas é simplesmente a gente dividir o volume em ml pelo tempo vezes 3. Então, onde é que veio esse 3 aqui na fórmula? Veio porque em cima eu tinha 20 gotas em cada ml. Embaixo eu tinha 60 minutos em cada hora. Simplificando isso, nós vamos ter 1/3. 1/3 e o terço se mantém aqui. Então, a fórmula para macrogotas é o volume em ml dividido pelo tempo em horas vezes 3. Fácil, né? Bom, e o microgotas? O microgotas é mais simples ainda. Nós precisamos saber o número de gotas por minuto. Então, nós vamos precisar do número de gotas no volume total. Microgotas, 1 ml tem 60 gotas. Então, para saber o número de microgotas num determinado volume, basta multiplicar esse volume em ml vezes 60. 60 microgotas. Dividido pelo tempo em minutos, como aqui, né? Então, se o tempo é 2 horas, 2 vezes 60. Se é 4 horas, 4 vezes 60 vai me dar o número de minutos. Então, observe que eu tenho 60 microgotas vezes o número de ml que eu vou ter que infundir, né, o volume da minha solução. E embaixo eu tenho 60 minutos, vezes o número de horas. Nós podemos, então, dividir isso aqui, simplificando de forma que isso se anula, fica igual a 1. Tá? Então, portanto, a equação para microgotas é mais fácil ainda. É simplesmente o volume em ml dividido pelo tempo em horas. Bem simples, né? Então, um exemplo aqui, ó. Preciso infundir 500 ml de soro fisiológico em 4 horas. Bom, se for macrogotas, vamos usar a fórmula aqui. 500 ml, volume dividido pelo tempo vezes 3. 500 ml dividido por 4 horas vezes 3. Né? Cuidado aqui para não fazer essa divisão depois da multiplicação. Né? Primeiro multipliquem embaixo, depois façam a divisão. A não ser que vocês tenham uma calculadora que ponha entre parênteses aqui embaixo. Né? Então, nós vamos ter 500 dividido por 12. 500 dividido por 12 é igual a 41,6. Mas observe que eu não tenho, né, uma fração de gota, ela é inteira. Eu não tenho 0,6 gotas. Né? Então, nós vamos ter que arredondar isso. E ao arredondar, nós vamos arredondar para cima, porque é 0,6. Então, para instilar no macrogotas 500 ml em 4 horas, nós vamos precisar, então, regular o nosso gotejador lá em 42 gotas a cada minuto. Ok? Bom, e no microgotas?
usando a fórmula aqui, tá? Volume dividido pelo tempo em horas, nós teríamos o volume de 500 ml dividido em 4 horas, ou seja, isso daria 125 microgotas por minuto para estilar 500 ml em 4 horas. Observem que isso aqui é 3 vezes menor que isso aqui é 3 vezes maior que isso aqui, porque cada macrogota equivale a 3 microgotas.